Renan, antes da gente começar aqui, eu te perguntei se tá gostosinho, cara. Tá envolvido nisso aí agora, eu sei que são 11 anos, já no cenário político, discutindo política de uma forma geral, e agora especialmente com a criação do Partido Missão, né? Agora que o jogo fica sério, é assim que tu sente agora? Como é que... Porque assim, o Partido Missão, eu espero, eu não sei, tá? Mas eu suponho que boa parte do Partido Missão será composto pelos integrantes do MBL. Sim. Né? Faz todo sentido isso daí, Sim. né? Então, agora... Até então, todos todo mundo que tinha sido eleito, que participou de eleições, que fazia parte do MBL, estava em outros partidos. Eles estavam, sei lá, suponho que vocês faziam alguns pedidos ou talvez até algumas concessões para poder participar dessas eleições por esses partidos. E agora você tem o próprio partido. Agora o jogo ficou sério para valer. Mais nivelado, tu diria? Mais nivelado. Seria mais ou menos isso. Na verdade, se eu fosse fazer dando uma olhada nos bonequinhos que tem ali atrás, né? É como se a gente tivesse alcançado talvez nossa armadura de ouro, ou chegamos no sétimo sentido. Tá. Entendeu? Ou enviamos Super Saiyajin. Ou seja, a gente teve uma mudança qualitativa, não quantitativa. Uma quantitativa, assim, a gente poderia crescer e aumentar de tamanho. Agora, com o partido, a gente muda de forma. Né? Tipo, a lagarta que vira borboleta, sei que é um exemplo que vão me zoar, mas é mais ou menos isso, né? A gente tem acesso a mais meios de ação. A gente não depende da vontade de lideranças políticas pré-estabelecidas para fazer o que a gente quer. Então, um cara como o Kim, porque pra gente desenhar pra galera o tamanho do problema, né? Eu posso falar de um cara pequeno que mora numa cidade do interior, e na cidade do interior, os partidos políticos, eles ficam na mão dos coronéis, dos caciques locais. Um cacique local, às vezes, tem 3, 4 partidos na mão dele. E ele compra e vende o apoio daquele partido. É um negócio, é um business bem grande. Então, um cara que quer, sei lá, eu quero cuidar do esgoto da minha cidade. Moro numa cidade que tem baixa cobertura de esgoto e, sei lá, tem uma manilha quebrada ou passa um córrego que fede. Esse cara só queria resolver aquilo sendo vereador na cidade dele. Pois bem, esse cara, eventualmente, ele não vai conseguir ter a possibilidade de concorrer. Porque os partidos vão estar bem arranjados ali e ele não vai ter direito de concorrer. Isso já aconteceu com a gente, um caso similar em algumas cidades com jovens nossos que não conseguiam adentrar num partido pra concorrer. Ou quando entrava, era num arranjo assim, bota esse cara pra perder e pra ajudar um outro cara que vai ganhar ali em cima. É um modelo nosso, eu acho que a gente vai poder falar muito sobre esse tipo de modelo. O outro caso é o no topo. O Kim Kataguiri é o deputado federal mais votado do União Brasil. Ele também foi o deputado mais votado do partido anterior que fundiu e virou União Brasil, que era o DEM. É o deputado mais destacado, se for nas redes sociais, no Twitter, por exemplo, do União Brasil, o deputado que eles mais falam Kim, porque é o único que eles vão poder ter algum tipo de orgulho, fazer alguma coisa legal. Pois bem, o Kim pleiteou, sendo o deputado federal mais votado do Brasil, desse mesmo grupo político, 2 vezes, ser candidato a prefeito na cidade de São Paulo. Ele pontuou bem, chegou a ter pesquisa que ele pontuou com mais de 10%. Seria natural o partido dar espaço pra ele. Mas não. Como Kim ele não agradava um determinado arranjo que o partido queria fazer, e como o partido aqui pertencia a um determinado grupo político, não, o Kim não deve ser candidato. Então, assim, a gente já estava montando o partido, a missão, quando o Kim, enfim, teve a candidatura dele negada. Mas aquilo deixou tão claro pra gente que se a gente não tivesse um partido, não vale a pena a gente mais disputar o jogo político no Brasil. Então, assim, pra qualquer jovem, qualquer pessoa que quer participar da política sem participar de um determinado tipo de jogo, o recado que a gente tá deixando claro é nós temos a porta aberta pra você, mas também o recado que a gente deixa e é pra todo mundo entender, talvez a gente tenha sido o último partido que conseguiu ser formado no Brasil. Acho que as leis vão ficar ainda mais difíceis. Tem uma reforma que tá pra passar no Senado que dificulta ainda mais a abertura de partido, e da forma como os partidos estão fundindo e fazendo federações, a possibilidade de uma pessoa comum participar do jogo estará cada vez mais restrita. Então a gente fala, porque não sei se não quero me estender muito, Igor, mas vai lá. Tá todo mundo falando, o Brasil tá deixando de ser uma democracia e não sei o quê. O que eu falo, o Brasil talvez nunca tenha sido uma democracia, isso vale uma discussão boa, mas a democracia brasileira com esse sistema partidário só vai piorar. Porque do jeito que a coisa está sendo desenhada, você vai ter ainda menos partidos, são os mesmos caciques, as decisões no Brasil serão tomadas pelo cacique do PT, pelo Kassab, pelo Marcos Pereira, pelo Rueda e pelo Valdemar da Costa Neto. São esses 5 caras. E, enfim, esse jogo ali vai ser praticamente um jogo de cartas marcadas e a possibilidade de alteração da nossa vida vai ser pequena. Por que tu acha que
Bom, primeiro, essa reforma aí, você acha que eles vão endurecer ainda mais a entrada de novos partidos e, portanto, controlar melhor quem participa das eleições de uma forma geral? Porque é isso que a gente está falando aqui, que para participar, para entrar no partido e ser um candidato, você precisa conceder algumas coisas. O partido você tem que fazer parte, mais ou menos, daquelas ideias ali, ou talvez, suponho que não. Não. Acho que as ideias... A única parte que é discutida é essa, bem concreto. Ninguém liga, pelo menos quando eu já tive conversas partidárias, nunca ouvi, esse seu programa de ideias aqui, vocês estão falando de tal agenda na parte econômica. Não existe isso. Os partidos só querem saber quantos votos você vai trazer e se você não vai encher o saco demais. Se você traz muito voto, eles não vão ligar se você encher muito o saco. Então, é mais ou menos, o acordo tácito é esse. Encher o saco é o quê? É tipo, votar junto com eles, não votar junto com eles? Exato. Então, se você, basicamente... tem uma votação boa e você tem um impacto, por exemplo, com uma boa militância e tal, você conquista uma independência, você não precisa ficar votando. Quem não é obrigado a votar de acordo com as decisões do União Brasil, nem a Amanda, nem o Guto, nem o Faustino, eles tomam as decisões deles porque, além de ter militância, ou seja, os outros políticos eles ficam com medo de arrumar briga conosco, eles têm voto. Então, isso gera um balanço de poder. E pra esses caras só interessa meio que, ele tem um voto aí. Entendi. Sabe? No fundo, pra eles é sobre montar a chapa, ter voto, aumentar a possibilidade com aquele número de votos e com aquele número de cadeiras que o partido tem, de, no geral, os partidos botarem a faca num prefeito pra conseguir posições, ou num governador, ou no presidente da república. Esse é um jogo. Na verdade, o que a gente chama de sistema político no Brasil é uma gincana. É uma gincana que quanto mais votos você tem, mais dinheiro você tem. Quanto mais políticos você faz, mais dinheiro você tem pra colocar mais gente na gincana, que acontece de 2 em 2 anos, gincana municipal, gincana federal. E você não tem nenhum objetivo concreto de realização de grandes metas nacionais ou cumprir metas que melhoram a vida das pessoas. Isso é verdade. O objetivo é só captar mais dinheiro. Então, se você olhar, assim, é bem descritivo a forma como funciona esse sistema. Ele é um sistema que é um fim em si mesmo. E todo sistema, em geral, vivo, orgânico, que funciona como um fim em si mesmo e fica se reproduzindo sem terminar, em geral parece um câncer, né? Um câncer é mais ou menos isso. Então, na verdade, uma parte dos partidos políticos que são, em geral, do que a gente chama de centrão, eles são como se fosse um tumor que fica se espalhando. O tumor, assim, é só um monte de células se reproduzindo à toa. O que é esse monte de político que a gente não sabe o nome, que tá lá em Brasília? Como vota o João Batata, sei lá, um cara X, não tô inventando o nome dele. Sei lá, ele vota do jeito que mandarem, mas o importante é que ele vai mandar uma emenda pra base dele, e essa emenda vai pro vereador, que vai desviar um pedaço do dinheiro, esse pedaço do dinheiro desviado pra comprar voto, o prefeito também usa um pedaço, eles também fazem caixa pra campanha do João Batata, volta a ser candidato a deputado federal, ele apoia um governador, o dinheiro vai daqui, pega, nomeia uns cargos em outro lugar, e é uma reprodução, ninguém sabe exatamente o que tá fazendo, eles só estão reproduzindo algo, por isso que parece um câncer. Essa reforma política, ela parece boa? As reformas políticas, essas em geral são as reformas eleitorais. Tá. Elas em geral são feitas para concentração de poder nos mesmos partidos e fechamento de sistema. Eu acompanhei com maior detalhe essa reforma eleitoral, que não sei se vai passar tempo para as próximas eleições, mas eu só acompanhei muita parte, pra ser bem honesto. Não é uma reforma política, é uma reforma eleitoral. Reforma eleitoral. Ela é basicamente eu acompanhei para montagem de partido, um fechamento de sistema para novos ingressantes. Aí tem questiúnculas, por exemplo, estavam comentando agora, será que podemos ter um voto distrital misto, o Kassab quer, mas assim, se é voto distrital, se não é distrital, se é voto misto, isso não interessa. Não interessa, assim, o modelo é uma gincana em que quanto mais dinheiro você tem pra comprar voto, mais poder você tem. Se for esse modelo, não importa muito o desenho, vai ser uma merda. E é isso. A gente tá muito interessado numa reforma política no fim das contas, né? Não. E assim, essa é uma das grandes razões da gente estar montando partido. Se não for pra alterar o sistema de incentivo disso que eu tô chamando de gincana, não vale a pena, cara. Não vale a pena. Não vale a pena porque você começa a não conseguir fazer nada. E dá pra fazer isso, cara? Porque precisaria de uma vontade política, assim, grande. Sim. De uma galera. Ainda mais agora que eles estão querendo, vai e vem, na real, esse papo de aumentar os deputados aí. Vai precisar convencer muita gente pra olhar no sentido de uma reforma política e parar de ser mais ou menos isso aí que você tá falando mesmo, que é o lance do cara ter a emenda dele lá, e isso aí é tudo que importa no fim das contas. Tu é otimista nesse sentido? Eu sou otimista porque vai colapsar o modelo atual.